Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis, e hoje eu voltei para falar sobre diabetes. Hoje o objetivo é trazer um conteúdo bem prático, te trazer ideias. E o que alguém diabético poderia consumir em cada refeição pensando em ter um bom controle glicêmico ali ao longo do dia? Vem comigo que você vai descobrir. Bom, primeiro recadinho, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já vai ali no botãozinho, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo aqui. Importante, se você não assistiu o meu conteúdo de segunda-feira sobre diabetes, vai nele primeiro, porque nele eu falo um pouquinho sobre teoria da diabetes e trago algumas dicas práticas para manter ela sob controle. Hoje o foco é deixar isso um pouquinho ainda mais claro, mais mastigadinho, digamos, para vocês, ok? Então vamos lá, eu falei que fracionamento é importante, então vamos ter ideia a gente fazer mais ou menos aí 6 refeições ao longo do dia. Vamos pensar juntos em algumas alternativas que talvez fossem legais. A gente poderia, por exemplo, se você gostar de um suco, a gente poderia pensar num suco verde, que é uma forma de a gente usar menos fruta, então a gente não vai ter tanta concentração de açúcar, né? A gente usa uma porçãozinha só de fruta e coloca mais folha e não coa, que é pra gente ter bastante fibra e não ter muito açúcar ali naquela porçãozinha ali de suco. E aí a gente poderia combinar isso, por exemplo, ou apenas com ovos, ou com um pãozinho que tem uma composição bem legal e ovo, ou então com um queijo branco, que também a gente já vai estar agregando alguma proteínazinha nessa história. Ou então poderia ter uma fruta com chia e junto tem um ovo, ou a gente poderia fazer uma panqueca de banana, né? Um ovo, uma banana, uma colher de aveia e canela. Também o fato de ter colocado uma aveia, o fato de ter colocado uma canela, já faz com que a gente não faça tanto pico de açúcar no sangue. Então essas opções já vão ser bem mais interessantes do que simplesmente um pãozinho branco com manteiga e ali uma bananinha junto, ou um pãozinho com geleia. Então já vai auxiliar, pelo fato de a gente ter colocado uma proteína nesse café da manhã, ter uma fibra, já vai auxiliar a começar o dia com um controle glicêmico melhor. Aí de lanchinho, vou falar aí lanche da manhã e lanche da tarde, né? A gente poderia pensar, por exemplo, fruta associada com fibra, picar alguma frutinha, jogar chia ou linhaça, né? Ou uma farinha de coco, também é um tipo de farinha que tem um índice glicêmico bem baixo. Ou então a gente associar fruta com alguma gordura boa, uma porçãozinha de fruta com abacate, ou com coco, ou com castanhas, ou com semente de abóbora, semente de girassol. Ou dependendo do intervalo, dependendo da tua fome, talvez um iogurte natural associado com alguma fruta ou um iogurte natural associado com alguma fibra. Então aí tem algumas ideias, tá? Algumas opções para que a gente não fique só na frutinha e para que a gente não caia naquela coisa de biscoitinho, pãozinho, torradinha, que isso não auxilia em nada o controle de diabetes. E aí almoço e jantar, precisamos de salada. Então salada crua, consumir volume de salada, tá? Não é aquela folhinha de alface lá no cantinho, é volume, é ter folhoso. Isso auxilia bastante, né? Na nossa mastigação, auxilia pelo fato de ter fibra, pelo fato de ocupar volume no estômago e trazer saciedade, pelo fato de tornar a digestão um pouquinho mais lenta e a gente não fazer tanto pico de glicose e de insulina. Então precisa. Mesmo no dia que você quiser, por exemplo, uma sopinha de jantar, tenta colocar uma porçãozinha de salada antes, que isso auxilia bastante a manter a diabetes controlada lá durante a noite, tá? Que é um horário complicadinho. Então, tenta almoço, jantar, saladão, azeite de oliva, priorizar um carboidrato. Se for um carboidrato que não vire açúcar tão rápido, melhor ainda, né? Batata doce, aipim, arroz integral, inhame, algum carboidrato bacana, uma quinoa, uma proteínazinha. Pode ter feijão, pode ter lentilha, pode ter ervilha, pode ter grão de bico, nas quantidades que o teu nutricionista indicar para você. E aí a janta, eu vejo muito diabético morrendo de medo de jantar, né? Ai, que vai engordar, o que eu uso à noite? Ai, que é complicado. Nada de trocar jantar por pãozinho. Se isso já não é legal para alguém que não tem, que é saudável, né? Muito pior ainda para quem é diabético. Então pensa o seguinte, você vai ficar um longo período em jejum. Você usa uma medicação para controlar a diabetes. Então se a gente passa todo esse período em jejum, comer um pãozinho à noite, a tendência é fazer hipoglicemia na madrugada. É cair demais esse nível de açúcar no sangue e você passar mal. Por quê?
Digestão de pãozinho é rápida. Então a gente come, pouco tempo depois virou açúcar, a gente pegou esse açúcar, estocou na forma de gordura e aí a gente já vai começar a ter queda dessa glicemia, já vai ter queda de açúcar no sangue e vai fazer ir pular de madrugada. Então não pode. Jantar tem que ser jantar. De novo, saladão, azeite de oliva, carboidrato bom, proteína boa, um contexto de um prato bonitinho. É um hábito bem importante para ser adquirido. E se ainda o período até dormir depois do jantar for prolongado, precisa ter lanchinho antes de dormir. Pensa nessas sugestões que eu citei ao longo do dia, né, dos lanchinhos pequenos. Uma fruta com fibra, uma fruta com gordura boa, um iogurte natural com fruta. São opções que também poderiam entrar nesse nosso esquema de rodízio ali para consumir antes de dormir, né? Lembrete importante, esse vídeo não substitui uma consulta nutricional. Então eu não sei o teu peso, se você precisa emagrecer, se você está saudável, se você precisa engordar, se você pode comer mais, se você pode comer menos, se você pode comer gordura boa, se você pode comer fruta. Então assim, eu estou falando para a população geral, lembra disso. O ideal para quem é diabético é tentar procurar um nutricionista para seguir um cardápio que seja individualizado para você. Tá bom? Eu só quis, claro, trazer uma luz, porque eu sei que tem muita gente que às vezes fica bem perdido. Então esse é só um primeiro contato. Daqui em diante você precisa dar um passinho a mais, que é realmente procurar um apoio, procurar uma orientação individualizada para o teu caso. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer te responder e até o nosso próximo vídeo.